o livro de Jó, capítulo 42, e agora leio o verso de número 7. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti, contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura. Porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhe dissera. E o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Meus queridos irmãos, quantas lições dessa história de Jó, dessa passagem bíblica extraordinária nós temos. E do capítulo 42, eu já coloquei aqui para vocês no início do programa Jesus é a salvação, a respeito da situação de que Jó, ele veio ter uma experiência maravilhosa, extraordinária com Deus, no momento de dificuldade, no momento de tribulação. Não é que Deus, ele queira que nós tenhamos as experiências com ele só nesses momentos. Contrário, Deus, ele quer que nós o reconheçamos em todos os seus caminhos. Ocorre que na hora da bonança, da tranquilidade, de repente, o nosso nível de intimidade, de comunhão com Deus, não seja tão profunda quanto ela se torna quando nós estamos no momento de provação, no momento de adversidade, no momento em que nós estamos perdendo coisas, tá bom? Então, tudo está no homem. A postura, o comportamento, a atitude. Deus, ele sempre vai ser o mesmo. Se você estiver na bonança, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Deus misericordioso. Se você estiver na provação, na dificuldade, fundo de poço, ele continua sendo Deus da mesma forma, da mesma maneira. Ocorre que há muitas vezes, tá, que nós vamos buscar com mais intensidade, que nós vamos lutar com mais força quando existem os problemas, quando nós estamos, então, no meio dessas dificuldades. Jó era um homem que adorava a Deus. Jó era um homem que buscava a face do Senhor. Tanto que, quando o Satanás se apresenta diante do Senhor, Deus fala a respeito de Jó. Viste lá o meu servo Jó? É um homem íntegro, é um homem reto, é um homem que se desviava do mal. Olha, uma vida aparentemente impecável tinha Jó. E Deus até dava testemunho de Jó. E daí então Satanás coloca que Jó estava servindo o Senhor por conta das coisas materiais que tinham. E então o Senhor vai permitir que Jó passasse por toda aquela situação. E o que é que vai aflorar? O que vai aflorar disso aqui? No verso de número 2, Jó, no finalzinho de tudo que aconteceu, Jó vai se colocar diante do Senhor. Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Então, no meio daquilo tudo, Jó teve um aprendizado, Jó teve um aprofundamento, ele se achegou ainda mais, ele buscou a intimidade com o Senhor. Se no primeiro momento ele levava uma vida, de repente, religiosa, superficial, né, seguindo as regras perfeitas,
tudo que se determinava, mas aqui há uma profundidade no conhecimento da verdadeira graça, do verdadeiro amor de Deus para com o ser humano, para com o homem. Tá? E então ele chega a dizer, com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora te vejo com os meus olhos. Ou seja, a experiência de Jó com Deus aumentou sobremaneira. Jó se aproximou ainda mais de Deus. E é neste momento que há um verdadeiro crescimento espiritual, um amadurecimento espiritual de tudo que Jó viveu antes. Ele estava vivendo a sua regularidade, a sua normalidade. Nada diferente estava acontecendo. Mas quando Jó passa por tudo que passou, ele então teve um crescimento. E daí nós já aprendemos que a vida com Deus, ela deve ser de um amadurecimento, de um crescimento, de um avanço. Nada vai nos adiantar, de nada vai nos adiantar nós ficarmos na igreja, às vezes 30 anos, 25 anos, na mesma coisa. Precisa haver crescimento espiritual, precisa haver intimidade maior com Deus, uma comunhão mais próxima de Deus, dia após dia. Nós temos que experimentar mais de Deus. E experimentando mais de Deus, você vai concluir que você não pode ficar resistindo a Deus. Não adianta resistir à vontade, ao querer, ao propósito do Senhor, porque Ele é o Deus que tudo pode. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E nenhum dos seus planos, de seus projetos, dos seus sonhos que tem para nós, nenhum destes aí vão ser impedidos. E sabe quem é que vai impedir esses projetos? Não é o diabo não tem poder para isso, já ficou demonstrado que não tem poder, tá bom? Não são as situações que estão ao redor, as coisas que nos acontecem, elas também não podem. Paulo escreveu isso no capítulo de número 8 da sua carta aos Romanos, que nada pode nos separar do amor de Deus. Profundidade, largura, altura, as perseguições, as tribulações, nada dessas coisas. Agora, o próprio ser humano, o próprio indivíduo que vai vivenciar a graça de Deus, este aí então pode tomar um posicionamento de regularidade, normalidade, de vida corriqueira, de fazer com que as coisas elas fiquem normais. E você começa, então, a ter aquelas experiências cotidianas. E, de repente, casa, emprego, casa, igreja. Quantas vezes por semana a igreja? 3 vezes por semana. Se marcar mais um dia de culto, mais um dia de reunião, já fica aborrecido. Pastor quer que a gente passe na igreja a semana inteira. Aí já até usa essa hipérbole, né? Um dia a mais, de repente já usa essa expressão. O pastor quer que de repente eu vá morar na igreja. Isso porque aumentou uma reunião e assim mesmo não é toda semana não. Às vezes uma vez ou outra aparece um trabalho a mais e o cidadão já fica reclamando. Então, ou seja, a vida dele se tornou algo tão normal que ele já não experimenta Deus, ele já não enxerga Deus no seu dia a dia, ele já não consegue mais ter em si, dentro de si, algo especial de Deus naquele dia. Faz dos cultos também uma normalidade. E o culto, para ser diferente, para ele, tem que vir alguém de fora, para que o culto seja diferenciado. Irmãos, aquele que tem experiência com Deus, aquele que tem essa experiência de Jó, aqui, de saber que Deus, nenhum de seus pensamentos pode ser impedido, ou seja, reconhecer a grandeza de Deus, a majestade de Deus, essa pessoa, no momento de oração, sozinho, ele sente a presença do Senhor, ele é edificado sozinho. Agora imagina ele num culto de louvor e adoração em que ele vai se entregar, ele vai se colocar como um verdadeiro adorador. Então cada reunião uma experiência diferente diante de Deus. Mas adentrando aqui, desculpe,
A gargantinha, com essa secura do tempo, está sentindo, né? Então, entrando aqui no texto que nós lemos, preste bem atenção. Deus chama a atenção dos 3 amigos de Jó. Homens que, segundo o ponto de vista de Deus e do que Deus ele conhece o coração do ser humano, Deus disse: vocês não falaram coisas boas, coisas que foram retas ao meu respeito, como Jó, o meu servo, falou. Agora vá ler depois com calma o que Jó muitas vezes falou a respeito de Deus, se questionando a Deus, até querendo amaldiçoar o dia que ele nasceu. Irmãos, só que ocorre uma coisa: sobre Jó estava a graça de Deus, sobre Jó estava o favor de Deus. Então, quando Deus ele escolhe o homem para sobre este aí derramar sua graça, não adianta, irmãos. Pode os de fora questionar, falar o que quiser falar. O que importa é que Deus te escolheu, é que Deus te chamou, é que Deus te separou. Então Deus disse para os amigos: vai lá, pega a sua oferta, leva lá para o meu servo Jó, ele vai colocar diante de mim e ele vai interceder por vocês. E eles fizeram dessa forma, obedeceram ao Senhor. E então, quando Jó ele vai ofertar a Deus ali em favor dos seus amigos, o Senhor aceitou a face de Jó. Olha só, queridos irmãos, outra lição para nós. Muitas das vezes, na adoração, nos chegar a Deus, nós pensamos somente em nós. Pensando somente aqui, olha, cuidado com o orgulho, cuidado com a soberba, cuidado com essa autossuficiência. Então a história de Jó vira aqui, quando então ele vai comparecer diante de Deus, não somente por si, não somente pela sua família, como estava sendo feita lá no início. Não, ele agora está intercedendo por outros. Então, até mesmo por aqueles que, num certo momento, até não falaram muito bem a seu respeito. Não falaram muito bem de Deus, mas Jó agora é chamado por Deus, é levantado por Deus para interceder em favor daqueles, para aqueles outros não fossem consumidos por Deus, não fossem destruídos por Deus. Jó é aquele que comparece diante de Deus em oração, intercessão pela vida daqueles outros. E então Deus recebe Jó, a face de Jó, a presença de Jó, e na intercessão pelos seus amigos. Preste atenção nesse princípio aqui do reino de Deus. Deus ele recebe, Deus vai olhar primeiro o ofertante. Já não falamos tantas vezes isto. Vai comparecer diante de Deus. O que é mais importante, a oferta ou o ofertante? Bem, ambos são importantes, mas Deus vai analisar primeiramente o ofertante. Se o ofertante não passar, pode ser a melhor oferta que tiver, esta não será aceita. Deus não está interessado em coisa material. Deus não está interessado em coisa física. Deus está interessado primeiramente no ofertante. Se aí o ofertante passou no crivo de Deus, Deus aprovou o ofertante, agora sim vai para a oferta. Porque não pode ser trazido diante de Deus qualquer coisa. Não, é coisa excelente, coisa maravilhosa. Mas preste atenção, como está a tua vida diante do altar do Senhor. Você é a primeira oferta que Deus vai observar, que Deus quer receber, é você. Nós somos a oferta que Deus quer que esteja no altar dele. E Jó então vai ser recebido. Aceitou Deus a face de Jó. Finalzinho do verso 9. Agora vamos passar para os resultados dessa adoração. O resultado desse culto que Jó oferta a Deus no verso 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Meus queridos irmãos, vamos prestar mais atenção nesses detalhes. Vamos orar pelas pessoas, vamos orar. Não é simplesmente comparecer diante de Deus e mencionar nomes de pessoas.
É você receber, é você perdoar, é você ajudar, é você fazer o que você pode fazer. Não ficar maldizendo, não ficar torcendo contra. Não, você é uma pessoa que deve orar pelas pessoas. Quando as pessoas prosperarem, louve a Deus pela vida dessas pessoas. Você percebe que pessoas estão crescendo mais do que você? Aprenda a agradecer a Deus pela vida dessas pessoas, que elas prosperem mais, que elas cresçam mais, porque a tua vez vai chegar. Deus vai mudar o teu cativeiro, Deus vai fazer o milagre acontecer, mas olha para o princípio do reino de Deus que está aqui. Então Jó, enquanto se esqueceu dos seus problemas, das suas dificuldades, ele esquece de si mesmo e agora intercede pelos amigos para que, assim como Deus o aceitou, Deus também viesse a aceitar os demais, outros que estavam com ele, Jó. E então, quando ele faz isso com interesse de coração, com verdade, porque Deus está sondando o coração. Não adianta a aparência, não adianta a religiosidade. O que vale é o que está lá dentro, o que Deus está enxergando lá dentro do ser humano. E naquela adoração, então, ela ficou plena, ela ficou completa, ela ficou aceitável diante dos olhos de Deus. Então Deus aceita a face de Jó e recebe a sua oração, porque ele estava agora orando pelos outros, esquecendo de si, orando pelos outros. Agora Deus muda o seu cativeiro. É o cativeiro de Jó que é mudado e não daqueles. Então, quando nós intercedemos pelas pessoas, quando nós ajudamos pessoas, quando nós amamos pessoas, vejam, Deus está mudando a nossa história. Vamos aprender isso do reino de Deus, princípios fundamentais do reino de Deus, de interceder pelas pessoas, de querer o bem das pessoas, de querer que as mãos de Deus estejam estendidas sobre as pessoas. Quando fizermos isso com interesse, com sinceridade, com verdade, o milagre de Deus vai alcançar as pessoas como nós intercedemos, mas muito mais vai acontecer sobre a nossa vida. O cativeiro de Jó foi mudado nisso aqui, mudou. Então preste atenção, ao invés de ficar focado nos teus problemas, nas tuas dificuldades e nos teus sonhos, nos teus projetos, que tal pensar mais nas outras pessoas, naqueles que estão ao nosso redor, naqueles que estão na congregação conosco? Que tal passarmos a pensar a respeito disso? Porque aí está o segredo da vitória que ainda não chegou na nossa vida. Ela vai chegar, mas nós vamos aprender primeiro esse princípio aqui. Vamos ver mais sobre isso na Bíblia Sagrada, do qual aqui no programa não dá tempo para eu abordar. Mas deixo o princípio para você. Você orando pelos outros com sinceridade, com verdade, e a bênção de Deus alcançando elas por causa da tua intercessão, então estas bênçãos serão duplicadas ou triplicadas sobre a tua vida. Na medida que Deus derramar sobre a vida das pessoas, por causa da tua intercessão, por causa aí da sua mediação, aquilo que cai sobre a vida das pessoas cairá 3 vezes mais sobre ti. Então pense sobre isto. Ore mais pelas pessoas, ajude mais pessoas, faça mais pelo reino de Deus, porque quando você fizer mais pelo reino de Deus, tudo que você fizer vai ser retribuído para você 3 vezes mais, tá bom? É assim que é o reino de Deus. Que Deus continue abençoando cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.